Oi gente, tudo bem? Thalita aqui do Mundo de Mãe e hoje nós vamos conversar sobre a fralda ecológica. Eu tive um encontro com a Dani da Fraldinos Baby e ela conversou comigo, me deu esse exemplar para eu fazer essa experiência que eu vou contar hoje para vocês. E a gente fez até uma live com todos os detalhes, todas as informações, foi muito legal. E agora é a hora da verdade, né? Vamos ver a minha opinião sobre o que eu achei e quais são os pontos positivos e negativos de acordo com o que eu penso. Eu vou contar pra vocês como foi essa minha experiência agora. A fralda ecológica, um resumo básico. Ela é uma fralda impermeável, né? Tem várias estampas, pode ser lisa também. Por dentro tem um tecidinho que é antialérgico, né? Não agride a pele do bebê. E tem os absorventes, tá? Que vão dentro da fralda. A Dani, ela trabalha com dois. De carvão de bambu e o de microfibra. Esse um pouquinho mais durável, esse dura menos tempo, em relação a tempo. Eu usei a fralda, decidi substituir a fralda descartável da Noite. A Júlia já está com 1 ano e 9 meses. E o meu maior gasto, consumo, além das fraldas diárias, é a da Noite, porque eu compro uma fralda mais cara, porque ela promete 12 horas de proteção. Então eu falei, bom, vou substituir da Noite, porque vai ser uma grande economia se eu tiver no mínimo umas 2, 3 fraldas ecológicas, em vez de eu ficar comprando pacotes de fralda para utilizar à noite. Eu passei mais ou menos essas 4 últimas semanas fazendo o intervalo de 1 dia sim, 2 não, né? Porque eu tinha o período de lavar, secar, eu moro em apartamento, então tinha um período um pouquinho maior para secar. Explicando como funciona a fralda, lembrando que ela tem esse compartimento onde você coloca o absorvente desta maneira aqui. Tcharam! Certo? Gente, ela fica anatômica, super fofinha, não incomoda a criança, tá? Então eu acho que esse é um ponto a gente se falar. Lembrando que aqui onde você põe o absorvente, tá vendo? Tem uma abinha e você põe por cima do absorvente para não vazar por fora. Após você colocar, posicione na criança como uma fralda descartável, só que aí já vem a dica número 1. O que acontece? Ela tem, tá vendo, várias botões, várias posições, inclusive dobras. Lembrando, ela é tamanho único, você usa do RN até o desfraude, tá? Não fica mudando, não tem PMG. Então o que acontece? Você fica mudando as posições dos botões conforme a criança cresce e engorda. O meu primeiro problema foi ajustar para que não vazasse. As 2 primeiras noites vazou assim bem rápido. A Júlia acordava no meio da madrugada molhada. Então, conversando com a Dani, era um problema de ajuste. Qual é a dica agora? É apertar bem onde fica a perninha do neném. Claro que não para machucar, tá? Mas não deixar nada que fique frouxo, espaço de dedo, tá bom? Porque facilita o vazamento. Então essa dica foi valiosa. A partir da 3ª noite, em relação a isso, eu já não tive mais problema. À noite, a Dani me indicou colocar os 2 absorventes, este e este, juntos, tá? Para usar à noite, para durar mais. Nas primeiras noites, né, depois desse vazamento inicial, ela durou bem, só que depois, eu não sei se foi ajuste da fralda, ela vazou novamente, tá? Então eu tive uma dificuldade no ajuste, de pegar o ajuste certo, mas quando peguei, sucesso. Agora eu vou fazer uma lista de prós e contras. A intenção aqui, primeiro, não é julgar, isso é a minha opinião sobre a minha vivência, que número 1, foi pouca, né? Foi um teste de 4 semanas. E número 2, a Júlia já tem 1 ano e 9 meses, então já estava acostumada com o uso de fralda descartável, certo? Prós, agora. Gente, super prática, não tive dificuldades, né, em relação a colocar os absorventes, é fácil de colocar, inclusive a Dani, no Instagram dela, Fraldinos Baby, eles dão dicas de posicionamento, dicas de como higienizar, tem vídeo aulas, então assim, super tranquilo em relação a isso. Higiene, limpeza das fraldas, né, também achei super bacana. Não tive experiência com cocô. A Júlia, ela já tem o hábito intestinal dela e eu não tive episódios de evacuação à noite. Então, em relação ao cocô, não posso opinar. Outro aspecto, em relação a
conforto da criança. É um pró, a fralda se ajusta como se fosse uma fralda descartável normal. Outro pró valioso, financeiro, tá? Lembrando, se a Dani falou pra mim que se eu trocasse só essa fralda, só a da noite, né? Eu teria lucro ainda, eu teria um benefício, mesmo que eu continuasse usando a fralda descartável e trocasse apenas a fralda da noite por fralda ecológica. Então assim, ai Thalita, eu tô insegura, eu não quero trocar todas as fraldas, meu bebê já é um pouco grande, enfim, o que você me indica? Se você conseguir trocar uma, ecologicamente e financeiramente você sai ganhando. Outro pró que eu acho interessante falar, seca muito rápido, tanto a fralda como os dois absorventes. O de carvão de bambu seca um pouquinho mais devagar, mas assim, nada que, meu Deus, precisa de horas, igual alguns tipos de pano. A assadura, realmente, eu tive medo no começo, mas esse é um pró que a gente precisa comentar. Em relação à assadura, a Júlia não teve assadura nenhuma. E não põe a pomada. Detalhe, não pode colocar pomada, tá? Você usa só a fraldinha mesmo. Higieniza o neném e coloca a fralda. E agora, vamos em relação aos contras, tá? Que fique bem claro novamente que essa é a minha opinião. Primeiro contra, se você precisa, eu no caso usei à noite, a Dani me indicou usar 2 absorventes, eu achei que ela ficou um pouco fofa demais. E isso incomodou a Júlia, tá? Aí existem 2 variáveis que eu posso colocar também. A Júlia já tem 1 ano e 9 meses, nunca tinha usado fralda ecológica, então isso conta, né? Então eu acho que ela acabou estranhando mesmo, principalmente o fato de que ela ficou um pouco mais gordinha. Segunda coisa, eu moro em apartamento. Então, eu pensei em comprar 2 fraldas ecológicas e ir intervalando, né? Lavo num dia, já tá seca, à noite eu uso a outra, enfim. Não dá certo, tá? Porque em apartamento ela demora um pouco mais pra secar e tem um detalhezinho, sol. Elas precisam de tomar sol, porque senão a amônia é concentrada da urina, que é normal, por mais que você lave, acaba ficando um cheirinho de urina com o tempo, tá? Então precisa tomar sol. Tomando sol, acabou o problema, não tem cheiro nenhum. Em relação ao trabalho, aí realmente é uma coisa que a gente precisa conversar. Por quê? Porque a fralda é descartável, você coloca, usa, tira, lixo, né? Então assim, trabalho nenhum. Já a fralda ecológica, a gente tem que criar uma rotina, veja bem, não é que dá trabalho, mas você vai criar uma rotina diferente para você conseguir colocar a fralda para lavar, enxaguar, enfim, secar, tomar sol, para você usar de novo. Mas isso é rotina, né? Então eu acho que assim, ai Thalita, se eu tivesse usado desde o início, desde quando a Júlia nasceu, tivesse me preparado para isso, talvez a rotina seria menos impactante de quem começa, estou usando tanto tempo fralda descartável e de repente, pá, eu mudo pra rotina da fralda ecológica. Mas eu acho que é isso, gente. Fica a minha opinião. Adorei ter participado da live com a Dani. A gente se fala muito ainda, né? A gente tem uma parceria bem bacana. Fica a dica pra vocês. Se vocês tiverem interesse, fica aqui o Instagram da Dani. É @fraldinosbaby. Ela vende as fraldas, tá bom? Ela é da região de Guarulhos, mas ela vende pra... principalmente, eu acho que estado de São Paulo. Não sei maiores detalhes, mas acredito que manda também pra outros estados. Beleza? Fica aqui a dica, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, _Mundo de Mãe é o nosso Instagram e o nosso site mundodemãe.com. Por hoje é só e até a próxima. Beijo!